dia. Estamos aqui, OAB, Rio de Janeiro, e hoje vamos ouvir uma discussão, espero que seja produtiva, com relação à SUIPA e os problemas que ela enfrenta perante a questão de impostos, basicamente. Né? Então vamos todos nós hoje aqui torcer pela SUIPA e espero que seja um dia bem produtivo. Para usos medicinais, para usos medicinais. Você, por favor. Bom dia a todos. Antes de mais nada, queria pedir desculpas pelo atraso de 1 hora, pontualmente atrasados 1 hora, né? Mas, enfim, o presidente Felipe Santa Cruz participaria, que abriria esse evento, tema esse que na verdade é muito caro, foi chamado ontem, no final do dia, às 11 horas da noite, pelo prefeito Eduardo Paes, para uma audiência hoje às 8h30 da manhã. Reunião essa que, na verdade, continua acontecendo na prefeitura. Para vocês terem ideia, né, desse assunto, como esse assunto é um assunto importante para o presidente Felipe Santa Cruz, o presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, que é presidente do Conselho Federal, também que está no Rio de Janeiro, participaria desse evento. Enfim, ambos estão na prefeitura, nessa reunião com o prefeito Eduardo Paes. Infelizmente, nós aguardamos o máximo possível, mas como a imprensa se faz presente também, os senhores também têm outros compromissos, então é importante que a gente dê andamento a esse evento de suma importância. Obviamente que eu acho que é importante que a gente acredite e hipoteque todo o nosso apoio e também os nossos agradecimentos à figura do Reinaldo. São poucas seccionais no Brasil que têm comissão de proteção aos animais. A OAB do Rio de Janeiro, ela tem desde o início desse triênio, da gestão do presidente Felipe Santa Cruz, essa comissão. São poucas comissões, né, Reinaldo? Me corrija se eu estiver errado. São poucas comissões. Já existe um projeto também, conversamos com o presidente Marcos Vinícius na última sexta-feira, de criação dessa comissão, também em âmbito do Conselho Federal. Já existe essa possibilidade. Então, esse assunto é um assunto que foi inicialmente capitaneado pelo Reinaldo. O Reinaldo trouxe a ideia da criação dessa comissão. Nada mais justo também que ele fosse presidente dessa comissão, é um entusiasta do assunto, e se não fosse o trabalho dele absolutamente abnegado, não estaríamos aqui hoje comemorando essa grande vitória que nós estamos comemorando. Então eu vou passar a palavra ao Reinaldo, até porque conhece do assunto com muito mais profundidade do que eu, e enfim, mas gostaria de agradecer a presença de todos, pedir desculpas mais uma vez pelo atraso e também pela ausência do presidente Felipe Santa Cruz. Ele, na verdade, marcou essa audiência, ele queria participar dessa audiência. Foi inclusive marcado para hoje, porque a agenda dele lhe permitia, mas infelizmente esse compromisso que surgiu ontem, às 11 horas da noite, esse chamado do prefeito Eduardo Paes, fez com que ele, na verdade, não tivesse condições de estar presente aqui hoje. Muito obrigado e conte sempre com a ordem. Queria falar dali. Bom dia a todos. Me passa o óculos aí, por favor.
Queria parabenizar também a presença, uma satisfação muito grande para nós, doutor Eduardo Piragibe, defensor público geral da União, que está conosco nessa luta pela SUIPA. Dá não? Mas vai ser o chefe. Do jeito que está, agregado com pessoas de bem, ninguém, né? Nada é impedido para quem tem o amor no coração. Doutor Eduardo chefia primeiro ofício tutela coletiva, depois também vai dar uma palavra para a gente aqui, da Defensoria Pública da União. Por que o doutor Eduardo Piragibe, da DPU, Defensoria Pública da União, está conosco nessa? Porque ele quer garantir que as pessoas carentes continuem tendo seus atendimentos, os seus animaizinhos, a preços baratos, a preços módicos, e quando não tem dinheiro para pagar numa clínica mais cara. E qual é o único lugar no Rio de Janeiro que presta isso? SUIPA. Então a Defensoria Pública da União tem interesse que são os seus clientes, que são as pessoas pouco favorecidas, continuem tendo o seu atendimento dos seus cerca de 30 mil animais na SUIPA. Contamos também com a presença lá na ponta do Dr. Cícero Pitombo, um valioso colega, um valioso amigo nessa luta, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que emitiu para nós, na última semana, um magnífico parecer, né, demonstrando o que aconteceria se a SUIPA fechasse. Porque a SUIPA fechando, quer dizer, sem dinheiro, o que ia acontecer? Os animais iam para a rua, né? O que a Isabel ia fazer? Como é que ia manter 4 mil animais lá, sem veterinário, sem ninguém para limpar, sem nada, para fazer as limpezas? Então, a SUIPA fecharia, e ele fez um parecer magnífico de uma grande calamidade que o Rio de Janeiro ficaria, que seriam os animais da SUIPA mais os 30 mil animais das pessoas carentes, que não teriam o que fazer com seus animais doentes, nem recurso para cuidar de seus animais. Então, vou me permitir aqui fazer um breve histórico. Saúdo também a Isabel Cristina, grande lutadora. Nos conhecemos há cerca de um ano atrás, nessa grande luta pela SUIPA, né? E, por fim, deixei de propósito o Fábio Nogueira, que é o nosso coordenador das comissões da OAB. Foi um amigo que eu conheci aqui na OAB, que me orientou, me tirou dos caminhos das pedras aqui, vai por ali, vai por aqui. Eu cheguei muito ansioso, né? Porque às vezes o meu lado biólogo fala mais alto que o meu lado advogado. Vocês talvez vejam isso aqui antes de eu terminar de falar. Só quem ama animal é que sabe disso. Só quem ama animal, que tem amor no coração, que vive esse momento que a gente está vivendo aqui, que é o que a gente vai anunciar daqui a pouco aqui, a salvação da SUIPA, para satisfação de todos nós. 95 do caminho avançado. Mas eu queria, antes de ler o que eu pretendo ler para vocês aqui, anunciar que nós fizemos, a Isabel visitou a gente na SUIPA, nos visitou, trouxe material para nós da SUIPA, e nós formamos um pequeno grupo, que eu não posso deixar de citar aqui, constituído pelo Estevão Lucchesi, que é o nosso vice-presidente da comissão. Cadê o Estevão? Por favor, de pé, para o pessoal te ver, que colaborou muito na análise da documentação da SUIPA, inclusive finais de semana lá no Tijuca Tênis Clube. Eu queria também externar aqui e dividir aqui esse estudo que foi feito, esse trabalho que foi feito, que sozinho ninguém faz nada. No mundo, na vida, nem na vida profissional, nem ninguém. A gente tem que estar junto, agregando. Queria fazer um agradecimento também à professora Cristiane Dupré, que está aqui conosco na primeira fila, se puder ficar de pé, a professora da Nacional, a professora da Estácio, que também ajudou a elaborar o relatório final, e a gente foi caminhando e chegamos aqui no presente momento. E, por fim, a colega Tamires Tabera, brilhante advogada, que recentemente passou no concurso para juíza leiga, e eu espero que seja juíza togada em breve, mas nem assim vou deixá-la sair da comissão. Eu vou falar com o Felipe para ligar para o presidente do tribunal, você só vai tomar posse lá se não sair da comissão. Enfim, os demais colegas da comissão que deram muita ênfase a esse nosso trabalho. Mas eu citei os outros colegas, que foi essa mini comissão que a gente fez para poder estudar o que foi necessário para mudar a situação da SUIPA. Saiu dessa reunião a sugestão para que a SUIPA alterasse o estatuto, incluísse uma cláusula nesse estatuto, dizendo que a SUIPA não ganhava lucro, não ganhava dividendo, seus diretores não ganhavam nada, mas a Isabel me disse, mas nós já não ganhamos nada, está no estatuto que a gente não recebe nada. Mas a lei exige também que a gente coloque, que o estatuto, esteja lá no estatuto, que não tem bônus, não tem dividendo, então teve que fazer essa alteração. E aí sugerimos também que, ao invés do Conselho Nacional de Assistência Social, onde a SUIPA vinha solicitando o título de utilidade pública federal, que a SUIPA fizesse
essa solicitação junto ao Ministério da Justiça. Então tem uma síntese aqui de como era a Justiça, que vou me permitir ler para vocês um resumo da Sociedade União Internacional Protetor dos Animais. É uma entidade beneficente de assistência social sem fins lucrativos que ao longo de vários anos exerce atividade de prima importância para a sociedade, se dedicando de forma impecável ao laborioso serviço de recolhimento e tratamento de animais do Estado do Rio de Janeiro. Coisas que os governos municipais e estaduais não vêm fazendo, porque a gente não tem política pública para animal, né? Fundada em 1940, federal também, me lembrou bem aqui o brilhante defensor público da União, hein? Que é que o governo federal também não faz, né? Então, sitiada na Zona Norte, a Suípa nasceu em 43, com alguns protetores, e foi evoluindo na sua causa, né? Significando uma verdadeira quebra de paradigmas para os animais. Assim que ela deixou existir, ela foi tendo sua atividade desenvolvida. Na prática, a entidade executa serviços que, evidentemente, deveriam ser prestados pelo Estado, como associação civil beneficente, que objetiva a proteção de todos os animais. Então, a Suípa veio evoluindo na sua missão, mas, em determinado momento, na década de 90, ela foi impedida de renovar o seu certificado de entidade beneficente de assistência social. Na medida que foi impedida de renovar esse certificado, ela deixou de ser filantrópica. Deixando de ser filantrópica, começou a ter que pagar aquela cota patronal junto ao INSS, que hoje gerou essa dívida tremenda que a gente vê aí. O Conselho Nacional de Assistência Social, numa decisão infundada, que eu considero uma aberração jurídica, mudou a legislação, a gente já discutiu muito isso, e por isso a Suípa perdeu esse título. A Suípa, o meu lado biólogo às vezes é mais forte que o lado advogado, vocês me desculpem isso. Então advogado também tem coração, né? Tem esse lado também. De forma que chegamos nessa situação que a Suípa não dispunha mais de meios, começava a sofrer essa série de penalidades, sendo ela, a Suípa, auxiliar do governo federal. Não dá para entender como é que uma entidade que faz as práticas que o governo não faz, não é cobrada por esse mesmo governo. Então a gente começou essa luta, com os colegas ajudando de tudo quanto é maneira, muito estudo, a luta do Tostão contra o Bilhão, que é a luta dos animais no Rio de Janeiro. E chegamos, eu conversei muito com a Isabel, disse: Isabel, essa luta da Suípa, se a gente começar a evoluir nas vitórias, não vai ser só a luta da Suípa, vai ser a luta também dos animais, que vai dar uma musculatura grande para a gente continuar agindo, para a gente continuar atuando, enfim. Então eu queria ler uma situação para vocês agora, se é que eu vou conseguir ler. A diretoria do Departamento de Justiça, Classificação e Títulos do Ministério da Justiça, no uso de suas atribuições previstas, cito o decreto, etc., resolve conceder o título de utilidade pública federal para a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais. A gente anuncia aqui não só a vitória da Suípa, mas a vitória da luta pela defesa dos animais no Rio de Janeiro. Só quem ama é que tem sentimento, né, Gilberto? Bom, então o que importa esse título de utilidade pública federal? Vai perdoar a dívida hoje? Não. Mas o que importa a ele? Vamos lá. O que diz a doutrina sobre utilidade pública federal? Segundo o manual para requerimento da utilidade pública federal, que já está até esgotado, a regulamentação da concessão do título de utilidade pública federal pela Lei 9.1 de 35, pelo Decreto 50.517/61, Portaria 11/90, da Secretaria da Justiça Federal, tem por fundamento teórico o entendimento de que se trata de um meio de que o governo se vale para apoiar entidades privadas que prestam serviços necessários à coletividade. Para que as instituições particulares possam exercer o título, seus serviços devem ser executados na mesma forma que o governo o executaria. Aliás, são feitas melhor.
Ou seja, sem distinção de raça, credo, cor, convicções políticas ao público em geral e não apenas aos associados, entre os usuários efetivos e potenciais, não tendo lucro por finalidade. E é isso que a SUIPA faz. Por se tratar de um recurso de atuação social do governo, o título de utilidade pública federal é concedido, em princípio, a entidades que desenvolvam algum serviço considerado prioritário do poder público. Em outras palavras, o título implica uma aliança entre o Estado e a iniciativa privada que receber esse título. Portanto, doutora Isabel, a senhora tem hoje uma aliança com o governo federal. E esse mesmo governo federal não vai cobrar de quem está na aliança, que é um segundo passo que eu e o doutor Eduardo Piragibe vamos resolver em Brasília, com esse título de utilidade pública federal, aliado ao parecer do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que daqui a pouco o doutor Cícero Piton, que a parte dele vai explicar aqui para nós. A concessão do título de utilidade pública federal é ato discricionário, quer dizer, da Presidência da República. Ela faz se quiser fazer. Significa que não é um direito da entidade pleiteante e que o presidente da República pode ficar à vontade para conceder ou não. O critério da concessão é a importância da entidade assistencial para o governo. Quer dizer, o governo concede na medida que a sociedade, a empresa, no caso a entidade, tem para o governo. Dentro da premissa de que o Estado moderno cabe promover o bem-estar da população de forma direta, buscando atingir o maior número de beneficiários em relação ao serviço prestado, de acordo com as prioridades da administração. Então, fique sabendo, senhora, que a SUIPA passou a ser prioridade do governo federal. Entendeu como é que a gente vai chegar lá? Né, doutor Eduardo? Doutor Eduardo, quando eu liguei para falar com ele, ficou também muito contente, vai falar para nós depois aqui. Então, além disso tudo, o que o título de utilidade pública permite agora para a SUIPA? Já. Primeiro, a nível material, a posse do título de utilidade pública federal confere prestígio e credibilidade, na medida que pode ser considerada prova de reconhecimento oficial do serviço prestado pela entidade. Então a SUIPA volta, depois de 20 anos, a ser reconhecida pelo governo federal, que ela já tem o reconhecimento estadual e do municipal, a ser uma entidade de governo. Na verdade, já faz há 70 anos. O governo é que se arrependeu. E a gente fica muito comovido com o arrependimento do governo. Vai se arrepender na dívida também. Não vai, doutor Eduardo? Não vai, não vai? Ainda imaterial. A posse do título de utilidade pública federal é pré-requisito único para a obtenção do certificado de entidade de fins filantrópicos, que é concedido pelo Ministério da Previdência Social. Sem o título de utilidade pública, não podia pegar a filantropia para se livrar da dívida patronal. Com título, com parecer do Conselho Regional de Medicina Veterinária, já estamos 95%, eu acredito. O resto vai depender de competência mais administrativa até que jurídica. Né? E material? O que a SUIPA pode fazer já, se quiser fazer? Primeiro, pode receber, se quiser, doações da União e de suas autarquias. Vejam a potencialidade desse título. Vejam o que a SUIPA, o que foi resgatado com a SUIPA. Ela já pode receber, se quiser, doações da União e de suas autarquias. Ela já tem a possibilidade de receber bens apreendidos ou abandonados, disponíveis, pela Secretaria da Receita Federal. Aquilo que a Receita Federal apreende, né, de contrabando, aquele negócio todo, já pode receber, se quiser. Possibilidade, para fim de cobrando o imposto de renda, o doador pode fazer doação para a SUIPA e deduzir 2% do imposto de renda. Já pode, por causa do título de utilidade pública federal. Possibilidade de realizar sorteios, garantidos por leis. Sorteio como rifa, para poder pegar recurso. Possibilidade de receber receitas de loterias federais. E, como eu já disse, juntamente com o certificado de entidade beneficente de assistência social, ficar livre de CPMF, PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, uma série de vantagens que a SUIPA já pode ter a partir do título de utilidade pública. A partir de hoje já pode ter. E, evidentemente, ficar livre também de qualquer pagamento junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. O que também é muito bom. De forma que é o motivo para a gente aqui tratar esse assunto com muita informalidade, mas que nos traz uma emoção muito grande. Porque essa luta da SUIPA e a dimensão, muito obrigado, a dimensão que ela tiver, ela vai resplandecer nas diversas lutas que nós vamos ter. Que nós não vamos parar só em SUIPA.
nós vamos aproveitar uma resolução magnificamente feita pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, que regra a venda de animais em pet shops, e vamos, a partir de março ou abril, verificar essa questão. Nós entendemos particularmente que pet shop não é lugar de venda de animal. E outros assuntos mais que a gente vai tocar, que foram aprovados na última pauta da nossa reunião, que essa luta da SUIPA nos vai dar para todos nós uma maior musculatura para que a gente continue a brigar. Mas, por fim, é um momento de muita felicidade para todos nós, um momento de avançar na causa. Eu queria aqui parabenizar a Isabel pela luta dela na SUIPA, agradecer demais ao doutor Eduardo Piragibe, que é um amigo que a gente fez nessa luta, um companheiro que vai ter a oportunidade também de falar para nós aqui, ao doutor Cícero Pitombo, que colocou o Conselho Regional de Medicina Veterinária à disposição e vai indicar um membro do Conselho para fazer parte da nossa comissão, da CPDA. A gente tem um laço estreito com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que são eles que têm a tecnicidade, né, a tecnocracia, para nos dizer como é que o animal está, enfim. É um motivo muito grande. Peço a vocês que perdoem minha emoção, mas não dá para conter. Quem ama animal sabe disso. Parabéns a todos nós, parabéns à luta pelos animais, parabéns a Isabel Cristina. E vamos para frente pela causa animal. Depois do carnaval, muita coisa vai acontecer pelos animais. Vamos tratar com informalidade aqui. Quem quer falar primeiro? Agora é melhor passar a parte jurídica, depois entra para a parte técnica. Então, convido o doutor Eduardo Piragibe, defensor público da União. Escolhe se quiser falar ali, fala. Se quiser falar aqui, fala, por favor. Bem informal. Bom dia a todos, se ainda estivermos pela manhã. Boa tarde, se já tiver passado o meio-dia, não sei. Bom dia ainda, né? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite para mais uma vez vir aqui ao OAB. Eu sou defensor público, mas eu tenho um carinho enorme pela instituição, especialmente a instituição, a OAB, em nível nacional, tem um histórico belíssimo ao longo da nossa República, né? E a Assessoria do Rio de Janeiro tem um destaque dentro desse quadro, né? Então, assim, a minha inscrição já está ficando, a OAB já está ficando velhinha, 87 mil, nós estamos em quanto? 170, pois é, a minha 87 mil já está ficando velhinha. Eu tenho muito orgulho da minha inscrição e do meu passado como advogado. Então, sempre que venho aqui, eu venho com muita satisfação, né? E mais uma vez eu estou aqui. Bom, queria acrescer algumas informações à exposição que o Reinaldo fez acerca desse nosso problema, né? Bom, na outra audiência pública que nós fizemos aqui, eu tive a oportunidade de expor que, ao lado de toda essa questão da defesa dos direitos, ditos direitos dos animais, que é muito importante, até porque isso é um grande exemplo, a maneira que um povo trata os animais é um grande índice do seu grau de civilidade, né? Os bárbaros são os que não têm compaixão pelos animais, né? São bestas, né? Então isso é muito importante em vários níveis. Porém, ao lado disso, há uma situação muito, muito importante que diz também respeito aos animais que nós somos. Porque a gente esquece que nós somos animais também, né? Só porque a gente, sei lá, disse que nós raciocinamos, né? Que nós temos o dom da razão. Eu não sei, cada vez mais que o dia passa, eu acho que esse negócio de razão é uma pura ilusão. Eu acho que nós somos todos reféns das emoções, né? Eu sou um cético. Eu acredito cada vez menos no que aconteceu no iluminismo de lá para cá, né? Eu acho que isso é uma grande falácia. Mas, enfim, isso é uma questão filosófica que a gente discute em outra ocasião, né? Mas, enfim, somos animais também. E nós temos que cuidar de nós mesmos, porque ninguém vai cuidar. Então, por trás do serviço relevantíssimo que a SUIPA presta, e que, em primeiro lugar, deveria ser prestado pelo Estado em sentido lato, né? Não é pelo Estado do Rio de Janeiro, o Estado em sentido lato como uma organização política, né? Esse serviço relevantíssimo, ele cuida também da saúde pública. Então, esse é um viés que nós temos que abordar, porque isso é seríssimo, isso está sendo negligenciado pelo poder público. Por quê? Porque a SUIPA cuida disso.
Outros, né, tem outras pessoas desempenham atividades, cada um dentro das suas forças e tal, desempenham atividades nessa seara também. Então, assim, é uma situação muito cômoda para o poder público, né? Não tem que investir isso porque existem pessoas com paixão, né, com emoção para fazer essas atividades por caridade. Por caridade. Isso beneficia a todos nós, né? E a preocupação da Defensoria Pública da União, naturalmente, é com as pessoas menos favorecidas, né? Porque não podem pagar o serviço de um médico veterinário no pet shop, né? É muito caro. Então a SUIPA presta esses serviços médicos veterinários para os animais diretamente, por preços subsidiados, assim, muito abaixo do que é praticado na iniciativa privada, né? E assim ela trata os animais e evita que os humanos adoeçam. Evita que os humanos adoeçam. Então, por conta desse viés também da questão, que não é só a proteção dos direitos dos animais, mas sim o cuidado com a saúde pública, né? Eu entrei em contato com a Defensoria Pública Geral da União em Brasília e mantive contato com o secretário-geral de Articulação Institucional da Defensoria Pública Geral da União, que já entrou em contato, por sua vez, já entrou em contato com a Secretaria de Atenção à Saúde, de Vigilância à Saúde, que é o órgão do Ministério da Saúde responsável por cuidar dos programas, das políticas públicas que versam sobre transmissão de doenças que são transmissíveis através de vetores. Então, nós estamos aguardando a marcação de uma reunião lá em Brasília com a Secretaria de Atenção de Vigilância da Saúde, do Ministério da Saúde, para jogar luzes nesse problema. Por quê? Porque, vejam bem, de duas uma, ou a SUIPA, na verdade a SUIPA tem que receber apoio do poder público, ser cobrada, né? Porque sozinha é muito difícil, né? É uma luta diária, né, Isabel? Quem conhece sabe, isso é a missão de uma vida, né? É muito difícil, né? A gente precisa, não dá para fazer isso sendo um Davi sem funda, entendeu? Porque o inimigo Golias é muito grande, né? Então o governo tem que, na verdade, apoiar a SUIPA e ao invés de cobrá-la, né? Mas, de duas uma, ou o governo vai desenvolver e vai executar uma política pública sanitária que evite os riscos à saúde pública, cuja atuação, né, que a atuação da SUIPA evita, né, ou vai ter que aceitar que a SUIPA não pode parar. Eles não tem que fazer isso. Não tem saída fácil, tipo virar as costas, vamos executar, cobrar a dívida. Isso é um absurdo, sabe? Não tem saída fácil. Então a gente espera que, indo ao Ministério da Saúde, a gente tendo esse espaço lá, essas luzes vermelhas sejam acesas em Brasília do problema que está sendo... cá entre nós, né? É até difícil compreender, né? Porque como é que pode um interesse meramente fazendário, arrecadatório, se sobrepor ao interesse público primário, que é a preservação da saúde pública? Isso é incompreensível. Eu confesso que eu tenho uma grande dificuldade em entender como é que isso pode ser equacionado. Como é que o interesse fazendário pode sobrepor ao interesse público, né? Aquela região ali, a SUIPA recebe animais do estado inteiro, mas aquela região onde a SUIPA fica, sabemos todos que é uma região muito pobre, né? As pessoas vão sofrer muito de várias doenças gravíssimas, mortais até, né? Com a eventual ausência da SUIPA, mas que nós estamos trabalhando para que nunca aconteça, né? Ou a SUIPA ou uma política pública, né, que elimine esse risco sanitário, né? A nossa experiência, então, é que, acendendo essas luzes vermelhas lá junto ao Ministério da Saúde, a gente consiga transitar para o Ministério da Fazenda, né? Para o Ministério da Fazenda, porque a Procuradoria da Fazenda Nacional, né, é o órgão de cobrança da dívida ativa da União, né? E está lá dentro, está umbilicalmente ligado ao Ministério da Fazenda. Quem sabe chegar-se até a Casa Civil, né? Chegar-se até a Casa Civil para que seja tratada uma maneira de composição, uma maneira de equacionar essa dívida que está sendo cobrada, né? Talvez com perdão, né? Porque, vejam, são dívidas previdenciárias. A SUIPA agora, com o título de utilidade pública, olha
a coisa vai ficando cada vez mais esquisita. Com utilidade pública, ela pode receber recursos de loteria, né? Mas uma das vertentes de receita da Seguridade Social é exatamente a contribuição sobre concursos de prognósticos, que são loterias. Então ela pode receber o dinheiro que vem de lá, mas tem que devolver, a coisa começa a ficar cada vez mais enrolada. Então, essa é a nossa esperança, que através do Ministério da Saúde consigamos chegar já ao Ministério da Fazenda e com as autoridades que definem se cobra, se não cobra, que tem a atribuição até para perdoar a dívida, né, para que o façam, né? Então estamos aguardando a marcação dessa reunião lá, para a gente poder prosseguir nessa etapa, né? E mais ainda, esperamos naturalmente ter sucesso, e uma vez solucionado esse problema, né, quer dizer, garantido à população, sobretudo a população de baixa renda, esses serviços que eliminam riscos sanitários, né, de transmissão de zoonoses através desses animais, seja pela manutenção e fomento à atividade da SUIPA, seja porque conseguiríamos implantar, sim, efetivamente uma política pública, que vai sair muito mais caro para o governo do que fomentar a SUIPA. É muito mais caro. Em termos, né, financeiros, não é uma decisão inteligente. Né? Não é uma decisão inteligente, porém, em tese, seja cabível. Nós esperamos, num segundo momento, uma vez assegurado isso, exatamente conseguir um apoio maior para a entidade. Eu estou falando da SUIPA, mas eu estou dizendo exemplificativamente, porque esse problema não é um problema só nosso do Rio de Janeiro, isso é um problema que se espalha pelo Brasil inteiro, né? Então, assim, num segundo momento, o que nós vamos buscar é a elaboração de uma política nacional, tá? Uma política nacional que tenha o condão de extirpar esses riscos sanitários para toda a população, né? E aí vamos pensar como é que isso pode ser feito, colaboração, as entidades, o que podem fazer, como o poder público pode colaborar e tal. A tentativa, vocês podem perceber que é a tentativa do limão fazer uma limonada, né? A gente sair dessa situação, a população, né? A tentativa de sair da situação de uma maneira mais forte, mais segura e mais saudável do que, né, do ponto que entramos, né? Então, esperamos assim, estou terminando, esperamos assim poder avançar lá em Brasília e, se Deus quiser, em breve teremos boas novidades lá, tá? Esse é o caminho que a gente vai seguir e esperamos ter sucesso. Agradeço ao doutor Eduardo Piragibe, defensor público da União. Sucesso nós vamos ter, Eduardo. Chegamos até agora, não foi fácil, foi difícil, várias idas a Brasília. Agora acho que falta pouquinha coisa, né? Ainda tem luta, mas já se conseguiu, já está. A SUIPA viva já é uma realidade. Convido o doutor Cícero Pitombo, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, a fazer uso da palavra na mesa, ou ali se precisa prefere aí, ok. Bom dia a todos. Bom dia, Fábio Nogueira, coordenador das comissões da OAB, né, representando aqui o presidente Felipe Santa Cruz. Eu mando um abraço para o Felipe. Reinaldo Veloso, um companheiro, né, nós começamos, o Reinaldo me procurou lá no conselho para tratar da questão da SUIPA, e nós de cara tivemos afinidade, né, e estamos juntos nesse processo, parabenizá-lo por estar capitaneando esse processo, né, que é uma vitória de toda a sociedade. Né? Eduardo Piragibe, também um companheiro já antigo, né, já sou amigo do pai dele, né, do falecido pai dele, amigo, a gente já se conhece há muito tempo e também na luta aí pela causa. E a Isabel, né, que representa todos vocês aí da SUIPA, né, representa a causa animal, já é uma companheira do Conselho Veterinário há várias gestões, há vários presidentes, já conhece a luta da Isabel. Bom, o Conselho não poderia ficar fora dessa questão, né, até como o Reinaldo colocou muito bem, a área técnica deve ser ouvida nessas questões, porque pode subsidiar, né, até a questão jurídica, para dar até mais embasamento para poder discutir, né, porque, como o Eduardo comentou, é inadmissível você pensar que uma entidade como a SUIPA não exerça funções de saúde pública, porque foi o que foi alegado na época que cortaram o benefício, né,
dela como utilidade pública. Isso é um absurdo total, né? Não existe saúde pública animal, não existe saúde pública humana, a saúde pública é uma só, a saúde é uma só. Né? Quando nós elaboramos aquele documento para ser entregue à Comissão, né, de Proteção e Defesa dos Animais, nós colocamos que cerca de 70-75% das doenças que acometem o ser humano são transmitidas por algum animal, um vetor animal. Né? E se você pensar numa entidade como a SUIPA, que abriga 4.000 animais, fora os que chegam todos os dias, né? Fora os que não conseguem nem chegar à SUIPA, né? E que essa entidade corria o risco de ser fechada, isso é uma questão de saúde pública grave, né? Da falta, sem dúvida, de ação do poder público, isso ninguém está negando, tá? Mas você não pode punir uma entidade como a SUIPA por causa desse tipo de negligência do setor público. As ações devem ser voltadas não só para a SUIPA, mas também como um grande programa estadual e nacional de saúde pública voltada para o bem-estar animal também. Porque a gente pensa só na questão das zoonoses, mas tem que pensar na questão do bem-estar dos animais. Os animais, eles convivem com a gente, eles fazem parte da nossa vida. Então, nós não podemos ficar ignorando a questão dos animais. São animais, não são animais, eles são seres vivos que sentem dor, têm sentimentos e que convivem com a gente, merecem todo o respeito do ser humano. A questão que o Eduardo colocou do Ministério da Saúde, para vocês terem uma ideia, existe um programa do governo federal, que é o NASF, Núcleo de Assistência à Saúde da Família, que incluiu, há cerca de 2 anos, o médico veterinário nesse núcleo. Vai falar veterinário na assistência da saúde da família? Sim, porque o veterinário é um agente de saúde pública. Você tem a questão do médico de família, você tem que ter o veterinário de família. Imagina se as comunidades pudessem ser assistidas por um médico veterinário. Não é para medicar o animal, mas é para orientar a família de baixa renda. Como é que você pode ter 10 cães na sua família, na sua casa, né? Como é que a questão sanitária, a questão de alimentos, que o veterinário também trabalha. Então, o Eduardo, me coloca à disposição, junto com o presidente do Conselho Federal, né, se quiser, a gente vai a Brasília também, nessa questão de criar essa ideia do veterinário de família. Acho importante. Isso pode ajudar, inclusive, a própria SUIPA, porque se você conseguir neutralizar nas comunidades, se você conseguir dar uma condição melhor de vida para esses animais nas comunidades, orientar a população para a questão da vacinação, para a questão da castração, isso desafoga também a SUIPA. Porque é muito cômodo, eu vou ter um monte de animal, se passar mal eu levo na SUIPA. Não é assim, né? Então você não pode transferir um problema para a SUIPA, porque é um problema seu. Mas se a pessoa não tiver conscientização, não tiver realmente uma orientação adequada, a pessoa fica perdida e acaba desembocando na SUIPA. Então essa questão de resolver o problema da SUIPA, da filantropia, é fantástico. Eu acho que a luta da Isabel, do grupo, eu acho que capitaneado pelo Reinaldo, eu acho que sem a OAB isso não iria à frente, é um problema que está se arrastando há muito tempo. E isso é muito importante, porque isso pode auxiliar e sensibilizar, inclusive, o poder público para tomar atitudes em função desse programa. A SUIPA é uma engrenagem importante nessa questão da saúde pública e na questão do bem-estar animal. Mas até o Felipe, que está presente hoje com o presidente, com o prefeito, se essa reunião fosse à tarde, para nós era até melhor, porque a gente poderia mandar alguns recadinhos para o prefeito, no sentido de que não é só a SUIPA trabalha muito com o Instituto Jorge Weitzmann, que também faz assistência veterinária. Os veterinários lá estão sobrecarregados, o Instituto está sucateado. É importante que também a prefeitura, não adianta só a SUIPA. A SUIPA ela é uma entidade privada. Nós temos aqui o Instituto Jorge Weitzmann no município do Rio de Janeiro, que precisa rever, a prefeitura precisa rever conceitos em relação ao tratamento que está dando esse instituto. Eu já conversei isso com a Isabel, né? Existe um movimento, inclusive, de tirar o Instituto da Secretaria de Saúde para colocar na Secretaria na SEPTA, né? Que não tem nada a ver. O Instituto Jorge Weitzmann é um Instituto de saúde pública, não é de defesa de animal diretamente, é uma questão técnica, é um hospital veterinário. Temos a questão do Centro de Controle de Zoonoses, que a prefeitura também precisa abraçar, porque senão não adianta também a gente resolver o problema da SUIPA se a questão pública não ajudar a SUIPA. Porque
Já visitamos a Suípa, o abrigo ele realmente não tem as condições ideais, todos vocês sabem disso melhor do que eu, vocês convivem no dia a dia da Suípa, mas é o que temos, né? É o que podemos fazer. A clínica da Suípa, ela é inspecionada pelo Conselho Veterinário, as condições dela são bem satisfatórias, inclusive melhores que clínicas veterinárias particulares, algumas, né? Sem dúvida. Não é a clínica veterinária dos sonhos de ninguém, sem dúvida não é, mas com a quantidade de recursos que também ela tem para tocar, fica impossível. Então, também cabe a nós, enquanto órgão fiscalizador, ter o bom senso, né, de perceber que existe uma vontade da Suípa em fazer o melhor atendimento possível. Né? Então, Isabel, eu coloco novamente o Conselho à disposição. O Reinaldo, ele citou a resolução nova do Conselho Federal, que é a 1069, e só esclarecer que essa resolução ela não impede nenhum tipo de comércio de animais. Até porque o Conselho Federal, nem os conselhos regionais, nós não podemos impedir nenhum tipo de comércio. O Reinaldo perguntou, você pode fechar uma clínica, você pode fechar um pet shop? Não, fechar, o Conselho não tem autoridade para isso. Né? Porque nós fiscalizamos o exercício profissional, nós podemos punir o colega, punir a loja, multar a loja, mas o Fábio também conhece, a legislação nós não temos autoridade para fechar. Né? Então, na verdade, essa resolução 1069, ela veio para dar um norte ao responsável técnico, dar mais segurança ao médico veterinário, que é responsável técnico por uma loja, por um pet shop, por uma exposição agropecuária, né, para que ele tenha elementos legais para poder atuar. Dar mais segurança para, inclusive, cobrar do estabelecimento. Se o estabelecimento não estiver cumprindo as normas, ele vai comunicar ao Conselho e nós vamos tomar atitude que tiver que ser adotada, seja denunciar ao Ministério Público, Delegacia de Proteção aos Animais, a própria comissão da OAB, porque a OAB também tem um poder jurídico que nós não temos. Então, e por isso que o Reinaldo está falando que em março nós teremos ações. Vamos estar juntos? Olha, você está se comprometendo com todo mundo aqui. Você vai chegar lá, o cara não vai estar em condições, você vai punir teu veterinário, mas eu vou estar com a Polícia Civil, vou dar voz de prisão. Isso é outra história. Não, mas aí é contigo. O Conselho editou normas. Eu sou presidente. E diz que é bem-estar se fizer aquela norma contrária do censo, não estiver fazendo, doutora. O que está fazendo? Maus tratos, né? Maus tratos é crime. É crime. Não é contravenção penal, é crime. Concorda, doutor? E é crime, com a polícia do lado não vai ter conversa. A ideia é acabar com o venda de pet shop. Você vai ter menos trabalho para isso em breve. Não, isso aí depois a gente discute. Mas, sem dúvida, nós estamos juntos nessas questões, porque eu sou presidente de uma autarquia pública federal. Também a minha obrigação é pública. Eu não tenho que escolher se eu cumpro ou se eu não cumpro, né? Eu tenho que cumprir. Né? Mas depois a gente discute essa questão do comércio de animais. Então, sem dúvida, eu gostaria, para finalizar, de parabenizar essa luta da Suípa, da Isabel, do Reinaldo, de todos vocês, né? Eu acho que é o segundo evento que eu participo aqui. Nós tivemos aqui na Ordem mesmo uma audiência pública, né? Também o grupo, já estou começando a conhecer o grupo. Então, parabenizar vocês pela luta e colocar o Conselho à disposição sempre para colaborar. Tá bom? Obrigado. Infelizmente vou ter que sair. Cheguei atrasado, tem que sair antes. Mas, enfim, não encare isso com uma indelicadeza, na verdade, pelo amor de Deus. Mas, enfim, aí não é nenhum compromisso da Ordem, mas é um compromisso profissional. Tenho 2 filhas, então também, na verdade, eu preciso. E até porque essa atividade aqui é uma atividade absolutamente abnegada também. Né? O trabalho do Reinaldo como presidente da comissão também é um trabalho abnegado, não recebe nada por isso. Eu, como diretor da Ordem, também não recebo jeton. Então, é um trabalho absolutamente abnegado. Eu tenho que coadunar os meus compromissos profissionais com a minha atividade como dirigente de classe. E, enfim, tenho um compromisso agora que, infelizmente, eu não tenho condições de adiá-lo. Mas eu fico muito feliz em participar desses eventos, porque normalmente, para a sociedade, de uma forma geral, porque esse evento aqui é um evento, temos advogados participando, enfim, professores, membros da administração pública direta, mas a Ordem ela não está aqui, ela não defende exclusivamente os advogados. A Ordem, até dentro do seu papel institucional, enfim, a própria lei da advocacia, que rege a advocacia, determina que a Ordem também é um elemento importante de catalisação das demandas sociais. Há 1 ano e meio atrás, com o problema das manifestações, nós estivemos presentes, enfim, tem pessoas aqui que sabem do papel importante que a Ordem
exerceu e continua exercendo como defensor das liberdades e garantias individuais. A Ordem ela vai ser sempre a primeira e a última casa de salvaguarda das liberdades e garantias individuais. Assim foi nos regimes ditatoriais, seja na época da ditadura Vargas, seja na ditadura militar, seja agora já sobre a apanagem do Estado Democrático de Direito, que mesmo sobre a apanagem do Estado Democrático de Direito, muitas arbitrariedades, muitas violências são perpetradas contra os cidadãos. Obviamente que de uma maneira um tanto quanto difusa, né? Que aí é dentro do aparato estatal, dentro de uma aparente legalidade e legitimidade, o que é muito mais nefasto, muito mais perverso, porque quando você está num regime de exceção, as coisas são muito mais claras. Quando você está sob um regime democrático, quando essas violências elas são perpetradas, às vezes acontece de uma maneira um tanto quanto nebulosa, difusa, enfim. E a Ordem, obviamente, que ela está aqui para poder defender. Defender não somente os advogados, é nesse ponto que eu queria falar. A Ordem está aqui, obviamente, principalmente para defender os advogados, suas prerrogativas, no exercício de suas funções, mas também para defender a sociedade. E esse assunto é um assunto que diz respeito não somente à classe dos advogados, obviamente os advogados que dizem que têm interesse diretamente com a causa, que são amantes ou por uma questão, opção, enfim, acadêmica, dão aula sobre o tema, direitos dos animais, mas que são aficionados, apaixonados pelo tema. Então, é um assunto que transcende os limites, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. E a Ordem está aqui justamente para poder também ser um parceiro importante nessas demandas. Enfim, já tivemos outras causas importantes em que o Reinaldo capitaneou. Vamos estar aqui juntos também. Eu trago essa manifestação do presidente Felipe Santa Cruz. Por quê? Nós temos feito também parcerias com outras entidades, né, com outros sindicatos, com outros conselhos também. Eu acho que quanto mais nós tivermos interlocução com outros conselhos, essa visão interdisciplinar, quem ganha com isso não é a classe dos advogados, enfim, mas é a sociedade como um todo. Então, saiba, Cícero, que a Ordem dos Advogados está aqui aberta, pronta, na verdade, para poder ajudá-los sempre que precisam. A Isabel, acho que não precisa nem afirmar isso, né, do interesse e da predisposição da UAB em ajudá-la sempre que for necessário. Sabemos da sua abnegação na causa animal, na proteção dos animais. Enfim, então é importante que as pessoas que não são advogados, enfim, eu acho que uma parcela hoje expressiva desse evento, composta por pessoas que não são advogados, que não têm um vínculo direto tem vínculo direto com a causa, mas não direto com a casa, e de que a Ordem ela também está aqui para poder defender esses direitos. Tá? Muito obrigado e obrigado pela atenção de todos. Bom, deixei a noiva por último. Quer falar daí ou dali? Então, Isabel Cristina, presidente da SUIPA, essa guerreira que a gente aprendeu a amar e respeitar. Agradeço a todos vocês por terem vindo e... eu acho que eu sou meio baixinha aqui, bom. E eu acabei de entregar ao Dr. Fábio para passar para o Dr. Felipe Santa Cruz uma carta de agradecimento da SUIPA pelo apoio que a OAB está dando no momento tão delicado que a gente sabe que a SUIPA está passando, e todos nós que fazemos parte da SUIPA, tanto vocês associados, como os simpatizantes da causa animal, como o brasileiro em si, né? Porque todo mundo fala nisso. Por incrível que pareça, até na Suécia, um dia desse, eu recebi um e-mail falando que estava impressionado com essa situação da SUIPA, conhecendo o trabalho que a gente faz há mais de 70 anos. Gostaria inicialmente de passar para também o Dr. Reinaldo Veloso, que ele é persistente, eu nunca vi uma pessoa assim, e eu agradeço muito ao senhor, viu, porque ele em Brasília me enlouqueceu mais do que eu já sou louca, e nós conseguimos ir até o gabinete da presidente da República. Infelizmente ela estava no Rio e nós chegamos lá, então foi um azar, mas ele resolveu tirar foto do lado da fotografia da senhora Dilma para comprovar que esteve lá.
Então, doutor Reinaldo, muito obrigado pelo trabalho da CPDA com a SUIPA, uma carta de agradecimento com a cópia da Coordenação de Justiça, do que eles mandaram de Brasília, junto com o Diário da União, dizendo sobre a Utilidade Pública Federal, e sobre o certificado que eles dizem, a diretora do Departamento de Justiça, classificação, títulos e qualificação, no uso das atribuições que lhe confere a portaria número 28, de 10 de setembro de 2008, publicado no Diário Oficial da União, em 11 de setembro de 2008, resolve conceder o presente certificado de utilidade pública federal à entidade SUIPA, sediada em Benícia. Eu realmente não conheço esse bairro, mas nós vamos pedir para botar Benfica. Inscrita no CNPJ, papapá. Bom, então está aqui, estou agradecendo a CPDA. O doutor Cícero Pitombo também, estou agradecendo o Conselho de Medicina Veterinária pelo apoio técnico, pelo todo o apoio que ele tem, pelos abnegados veterinários que trabalham na SUIPA, que são 30, que eles sofrem, tanto com a crueldade que chega com dos animais que eles presenciam diariamente há anos, quanto com o desespero da população que chega, porque quando os animais não humanos chegam lá, doutor, eles estão levando os seus filhos. Não adianta a pessoa ter vergonha de dizer que o cachorro, o gato, a tartaruga, é meu filho. É o filho, né? Nós temos filhos humanos e filhos não humanos, que são eles, outra espécie. Então, eles têm muita tolerância e tudo isso, e eu respeito todos os veterinários, mas em especial os da SUIPA, tá? Vou agradecer ao senhor. E quero agradecer também ao doutor Piragibe. Gostaria de mandar um beijo especial no focinho do Juca. O Juca é um cachorro que eu descobri que ele tem, que acho que é Jurandir Carlos, vulgo Juca. Então, agradeço meu novo sobrinho e estou agradecendo a Defensoria Pública da União, que também tem uma foto. Meus amados e amadas. Eu vou falar pouquinho, porque eu quase não falo. Nós tivemos vários representantes ilustres, né, na SUIPA, os desconhecidos, protetores, e os conhecidos, né, durante mais de 70 anos da SUIPA, que foi Raquel de Queiroz, sócia da SUIPA, Drummond de Andrade, Tiago de Melo e o Roberto Marinho, e outros e outros e outros. E em especial o doutor, por incrível que pareça, vocês não devem saber, Sobral Pinto, aquele senhorzinho idoso que andava com a bengala, ele foi sócio da SUIPA. E ele defendeu o Luiz Carlos Prestes e defendeu também um preso político alemão, Harry, acho que é Berger, né? E ele tinha outro nome, né? Mas ele estava com esse nome aqui no Brasil, porque ele defendeu com uma lei de proteção animal assinada pelo próprio Getúlio Vargas na época, né? E dizendo sobre os maus tratos, se maus tratos aos animais, aos cavalos, não poderia acontecer, porque então aqueles presos poderiam viver naquele local insalubre que era aquele presídio. Então, a gente já vê que tem uma ligação de SUIPA, de proteção animal, com direito ao animal humano e ao animal não humano. Nós somos animais humanos, né? Então, não somos pessoas, somos animais humanos. Então, nós não podemos achar que somos superiores aos outros. Trouxe Feliz Berto, que é o nosso sapo. Porque, por enquanto, a casa não deixa entrar os não humanos. Em breve conseguiremos. Mas o Feliz Berto é uma espécie que está em extinção, esse sapo. Porque mais de 35 espécies de rãs, pererecas e sapos estão extintas devido às nossas atitudes como animais humanos, com a poluição, né, que está acontecendo. Todo esse calor, e eu soube pelo meu mestre, doutor Júlio Dornelles, que é advogado, que o sapo ele é uma entidade indiana, como é que é? Porque ele tem um nome? Muiraquitã. Ligado às águas. Então precisamos de chuva, então resolvemos também trazer o Feliz Berto e trouxemos a outra que é fauna e flora, né? A nossa cerejeira, que fica lá na SUIPA. Por que cerejeira? Porque no Japão eles amarram, né, na cerejeira assim, aqueles pedidos.
Então, é a nossa esperança que a presidente Dilma perdoe essa dívida e que também devolva, quem sabe, a nossa filantropia. Porque com essa filantropia, talvez a gente consiga, né, que empresas consigam ajudar a Suípa a fazer aqueles ônibus grandes para a gente, que nós temos um trailer pequeno, que a gente vai fazer esterilização em favelas desde 1996, graças à autorização do Conselho de Medicina Veterinária. E eu queria falar o seguinte, que não existe só a Suípa, gente. Existem várias proteções animais no Brasil que fazem o mesmo trabalho, às vezes até melhor do que a Suípa. Existem outros que fazem um trabalho ainda melhor do que a Suípa e essas outras proteções ONGs, que são os protetores independentes, são os protetores desconhecidos, pessoas extraordinárias, no Brasil todo, no mundo todo. Mas no Brasil, devido à precariedade, as pessoas saem de madrugada com os carrinhos com comida, pegam as suas aposentadorias, levam animais para serem castrados, salvam vidas. E essas pessoas é que eu acho que essa vitória da Suípa é endereçada a todos eles, aos protetores que são independentes, os protetores que são desconhecidos. Porque a Suípa todo dia está na mídia, a Suípa todo mundo sabe como é que é a situação, a superpopulação, mas o trabalho da causa animal é muito séria, porque a gente consegue olhar aquele ser que dizem até hoje que são inferiores, são irracionais. Eles não são. A gente olha os olhos quando chegam lá abandonados, quando chegam atropelados, e a gente vê animais que às vezes ficaram 1 ano sem andar e levantando. A gente vê animais que chegam queimados e que sobrevivem. Então, são seres sencientes, eles sentem. Da mesma forma como o boi sente quando ele vai ser morto, mesmo que digam que ele não vai sentir nada. A gente não sabe, né? Eu sou ecumênica, para não dizer ateia. Então, eu sou ecumênica, mas Francisco de Assis dizia o seguinte: quem vive quer viver. Então, eu não posso concordar com matança de animais. Essa é uma bandeira da Suípa, porque a Suípa respeita todos os seres vivos, sejam animais, vegetais, humanos ou não humanos. E eu queria agradecer muito a mídia também, porque a mídia, juntamente com todos vocês, juntamente com as redes sociais, com os Facebooks, que eu não tenho, mas todo mundo eu sei que troca, juntamente eu queria agradecer, além do Conselho, além da Defensoria, da OAB, a todas as pessoas que ficam assinando as petições que estão no site da Suípa, que já tem quase 200.000 assinaturas, para que esses 2 títulos sejam devolvidos e para que a Suípa consiga andar um pouco mais. Não precisa dinheiro de loteria, não precisa, porque nós trabalhamos esses anos todos, nunca recebemos nada das autoridades, nem internacionais, nem brasileiras, e a gente só não quer dever a eles, né? A gente pode fazer o trabalho para eles, não tem problema, mas muitas coisas precisam ser modificadas quando fala em animal não humano, porque a própria Ministério da Agricultura, a própria Anvisa, eles olham os animais ainda como coisas. E isso é muito doloroso. Eu tenho certeza que a OAB, CPDA, Defensoria, Conselho de Medicina, vão ajudar, porque, como diz a física quântica, tudo está interligado. Então, acho que nada é por acaso e nós vamos nos unir para que essas coisas modifiquem, porque tem que modificar toda essa parte de animais em rituais religiosos, que não são religiosos, são rituais satânicos, né? Porque enquanto se mata um bode para dar uma oferenda, ninguém acha nada demais, é um ritual religioso. Mas na hora que se vai tirar o sangue de uma criança para um ritual, aí passa a ser um crime satânico. Então qual é a diferença? Hã? Então, na China come cachorro, mas aqui come vaca. Claro, cada um tem o direito de comer o que quer. Mas temos que começar a pensar, será que eu vou morrer se eu deixar de comer um outro ser? Por que eu só gosto do meu cachorro e do meu gato?
Bode não sente? Quando a pessoa vai comer uma buchada de bode ali em São Cristóvão, né? Ouvindo um sambão, tudo bem, vamos ouvir um sambão, mas buchada de bode, gente, são as tripas do animal. Sabe como ele morreu? Sabe como ele chora? E a costelinha de porco, que maravilha, né? Bom, eu queria homenagear um grande abolicionista de pessoas, porque nós temos vários abolicionistas dos animais. Talvez vocês não saibam, eu procurei aqui um dado interessante, que no Brasil, falando em saúde, se morre de tuberculose por ano cerca de 5.000 pessoas ainda. E no mundo se morre de tuberculose 1.300.000 pessoas. Nós estamos no século XXI, né? Então, por que eu quero falar sobre esse homem homenagear? É um homem que, depois de amanhã, no dia 29 de janeiro, ele vai completar 110 anos que morreu de tuberculose. Esse brasileiro, ele foi jornalista, escritor, orador, ativista político. Se chamou José do Patrocínio. Eu comecei a gostar dele, como brasileira, que eu não sabia, depois que eu li isso aqui, ó. Reflexões sobre a tolerância, direito dos animais. Isso são advogados, promotores que escrevem. Muito interessante. Então eu quero ler uma partezinha para vocês verem aqui. No dia 29 de janeiro de 1905, José do Patrocínio sentou-se em frente da sua pequena escrivaninha no modesto barracão em que vivia no bairro de Inhaúma, no Rio de Janeiro. Começou a redigir, abre aspas, fala-se na organização de uma sociedade protetora dos animais. Tenho pelos animais um respeito egípcio. Penso que eles têm alma, ainda que rudimentar, e que têm conscientemente revoltas contra a injustiça humana. Já vi um burro suspirar depois de brutalmente espancado por um carroceiro que atulhava a carroça com carga para uma quadriga e que queria que o mísero animal a arrancasse do atoleiro. Fecha aspas. Não terminou a palavra nem a frase. Um jato de sangue jorrou-lhe da boca. O tigre do abolicionismo, José do Patrocínio, pobre e desamparado, morria imerso em dívidas e mergulhado no esquecimento. Beijo. Agradecemos a palavra da Isabel Cristina. Lembrando, como eu disse antes, Isabel, você, se for o caso, já tem as pessoas que fizerem doação para a Suípa, já pode descontar 2% de imposto de renda. Então, já é possível castramóvel, já é possível uma série de coisas, viu? Com esse título aí. E como ela colocou, e o Cícero também, Eduardo, essa luta, como eu disse antes, vai ser uma luta que a gente vai fazer daqui para frente, também pelos animais, vai ser uma luta. Essa vitória vai nos dar musculatura, vai nos dar força para a gente avançar. Causa de animais silvestres, está ali o Rogério Caldas. Hein? Vamos avançar em muita coisa, né, Eduardo? E junto com o Conselho também, né? Eu acho que a gente hoje foi um passo importante, não só para a Suípa, mas também para a nossa causa, também para a luta pela defesa dos animais. Vamos sair daqui hoje passando no Facebook, externando essa ideia para todo mundo, essa bela vitória que todos nós tivemos. Não foi uma vitória nossa, foi uma vitória de todo mundo, uma vitória do amor. A gente não ganha nada para isso aqui na OAB, eu tenho minha profissão à parte e tal, como o Fábio colocou aqui. Por isso vai dar certo, por isso a gente vai ganhar, porque é a vitória do amor. Então o próximo passo é muito mais simples agora, que a Suípa foi reconhecida parceira do governo com essa utilidade pública, tanto que já ganhou uma opção de vantagem, pode fazer uma opção de coisa. E o próximo passo agora é o certificado de filantropia, que é muito menos complexo, que agora é mais, eu diria, administrativo, né, doutor Eduardo, do que jurídico. Porque o governo acabou de reconhecer que a Suípa é parceira, que a Suípa está junto. Isso é o título de utilidade pública federal. Eu desejo um beijo no coração de vocês, agradeço essa hora, né, no dia de semana, todos virem aqui, mostra o amor que a gente tem pelos animais. Vamos espalhar essa seara do bem, que todos nós estamos aqui juntos. Um beijo no coração.
Você, meu querido, olha, parabéns, chorei muito. Não é mole, né? Essa vitória foram 30 mil vidas, 4 da Suípa e 25 Parabéns. O resto agora é produção de isso. Agora é fácil, né? Obrigada a você pelos Eu falei com teu pai, ele falou pra mandar o Tem candidato, tem. Isso. Quando você chegou, eu falei, eu vou dar pra ela. Chegou direitinho, tudo bem, né? Foi a compra. Sei. Facebook. Pode ser alto, por favor. Vem pra cá. Olha a condição aí. Tá na frente do pinguim, tá te vendo? Ih, foi. Como é que eu vou tirar Tem um então? pinguim filmando a Suípa, o que você vai ter aqui? Vamos tirar lá, ó. Segredo, aqui é vídeo, tá rodando. Ah, acabou? Beleza? A gente é assim.